Então, boa noite, sejam muito bem-vindas em mais esse encontro do Tucum da Biblioterapia. Se você está assistindo pela primeira vez, são encontros mensais, gratuitos, que têm o propósito de ser uma rede de apoio, tanto para incentivar ideias e projetos, movimentos no campo da biblioterapia, quanto para promover soluções aproveitando essa presença na rede, né? Então, juntas a gente pensa melhor, a gente enriquece o nosso repertório, se fortalece e vai além. Então, esse que é o objetivo. Ah, bem-vinda, Laura Elis, está até de trança, que mulher é essa? Gostei. Boa Bem-vindas duas. noite, queridas. Boa noite, Cris. Obrigada. Então, normalmente a gente não tem tema, a menos que organicamente ele se apresente, que foi o que aconteceu. A Ângela está desde o ano passado falando comigo. O Rio foi eleito capital mundial da leitura do livro pela Unesco, e a gente sem saber direito o que que isso representava, né? E aí a Ana Margarida citou isso, que deveria ter um tucum sobre isso. E teve gente que questionou, mas eu não sou do Rio. Mas a gente sentiu nessa pesquisa algo que vale muito aqui no nosso encontro, que tem a ver com uma palavra que eu escutei ontem no espetáculo da Carroça de Mamulengos, que a gente tem aqui a Shirley, né? Em que eles disseram que essa família, essa trupe, eles são sonheviventes, né? Então, são sobreviventes do sonho. Então, essa capacidade de sonhar, essa capacidade de criar, mas não só de sonhar e de esperar, mas é o esperançar do Paulo Freire, que foi tão bem trabalhado aí no último círculo, que a Elis fez sobre esperança, né? Nesse sentido de não esperar que a coisa chegue, no sentido de construir um caminho para aquela frase linda do Mia Couto: viver é cumprir sonhos. Então, a gente combinou de, além da Ângela falar sobre isso, né, traçar um panorama para a gente, atualizar a gente, porque afinal de contas ela é uma jornalista investigativa, além de outras coisas más. E a Shirley compartilhou conosco, porque ontem foi o último dia, não, o último dia não, foi o fechamento de uma temporada da Carroça aqui no Rio de Janeiro. Então, lembrando que eles estão indo para São Paulo a partir do dia 14, né, Shirley, de março? Vai estar no CCBB aí de São Paulo, então é imperdível. Depois a Shirley pode dar até mais detalhes, mas ela esteve por aqui e a gente sempre aproveita para tomar um cafezinho, botar o papo em dia. E ela compartilhou esse sonho esperançoso, porque tem que trabalhar muito para realizar, de fazer uma biblioteca comunitária lá na casinha que ela está morando, que ela está caminhando para que seja dela, né? É também outra luta lá em Monte Alverne. Gente, eu visitei esse lugar, acho que tem uns 2 anos, né, Chi? E é um lugar, assim, que precisa muito de semear cultura, livro, né? Como tantos outros espaços no Brasil profundo. Então, eu convidei a Shirley, venha para o Tucum, compartilhe teu sonho, diga o que que você precisa, quem sabe a gente consegue contribuir para que aconteça. Então, dou as boas-vindas para todas, em especial aqui para a Shirley e para a Ângela, mas lembrando que a roda está aberta, a gente vai dialogar, então, quem quiser, bota a mãozinha, faz pergunta, enfim. Então, vamos lá, Shirley, bem-vinda. Ih, Deixa agora eu congelou.
Voltou. Melhorou? Voltou. Pode, então, Shirley, a palavra está com você. Compartilhe conosco seu sonho, seu desejo, o que está faltando, o que que você. Enfim, tempo é teu. Muito boa noite. Vocês estão me ouvindo bem? Sim, É uma honra, é uma alegria poder participar aqui do Tucum. Há muito tempo que eu venho acompanhando a minha querida amiga Cris, minha mestra, professora e amiga. E eu acompanhei quando ela esteve em Jericoacoara, não foi isso? Que você se encontrou com Rede Tucum, não foi assim? foi lá com a Cris? Vilani. É Jijoca de Jericoacoara. Jijoca de Jericoacoara. E assim eu fiquei assim querendo saber mais sobre a rede. E nasceu essa rede tão bonita com esse nome Tucum. E agora estou aqui entre as melhores, né? E quando a gente está entre as melhores, a gente se sente um pouquinho melhor também. Então, assim, é uma honra, é uma alegria. E conversando com as amigas, com o Cris, com a Ângela, eu falei, relatei um sonho, um desejo, e esse desejo eu já lancei para o universo, né? Que é de transformar o espaço onde eu estou residindo há 2 anos. Cheguei nessa comunidade, uma zona rural, um distrito da cidade do Crato, no Cariri cearense, onde eu estou residindo. E fui acolhida por pessoas que estão ali residindo nesse lugar. Cheguei quietinha, pianinha, e fui fazendo ali minha casa, meu ambiente, fui me acalmando, fui me acalentando, porque eu sou mãe de 8 filhos da carroça de Mamulengos. E estou agora residindo nesse lugar, sozinha nesse lugar, nesse espaço, né? E aí fui trazendo minhas coisas, saí do Rio, fui lá para o Cariri, porque meus filhos todos estão lá. Eu sou vovó de 7 netas. Então eu fui também para as meninas, para as minhas netas, terem referência das avós. Então eu precisava estabelecer um canto de referência para elas. Então é esse espaço que eu estou residindo hoje. Só que, como nós somos, como a Cris falou, sobreviventes, o sonho não basta só ter um cantinho para residir. Aí eu pensei assim, eu quero transformar esse lugar aqui numa biblioteca. A importância dos livros, a importância do ato de ler, a importância de a gente contar histórias, narrar histórias, de dar acesso às pessoas a esse campo mágico da criatividade. Então, assim, porque a biblioteca comunitária não é só o espaço dos livros, é um mote, é uma possibilidade para expandir outras coisas, né? Os encontros com leitura, as rodas de leitura, as rodas de biblioterapia. Então, eu fiquei sonhei vivendo um monte de sonhos, manas, um monte de coisa. E estou lá agora, adquirir uma parte da casa. O dono da casa botou a casa à venda e eu falei, eu quero ficar com essa casinha aqui. Aí já dei a metade da casa, do valor da casa. E ele me deu um prazo de pagar essa casa até julho do ano que vem. Tudo palavrado, né? Então eu estou aí nessa missão que esse negócio dê certo. Já dei uma metade desse valor e agora eu vou precisar pagar a outra metade. Aí estou agora nos movimentos. Ontem a Cris e a Ângela conversaram comigo e eu sempre estou encontrando com elas e falo dos acervos, falo das ideias, mas ainda não tinha falado para o universo que eu preciso pagar a casa. Então agora eu estou falando para o universo. Eu preciso pagar essa casa. Então, estou trabalhando para isso. Estou vendendo um pouco das artesanias nos espetáculos, estou juntando dinheirinho. Minha mãe me ensinou isso, tão interessante a minha mãe. Ela falava assim, ela fala, né, até hoje. Quando ela tem que pagar uma prestação, ela não manipula aquele dinheiro da prestação, não. Ela guarda o dinheiro da prestação e paga direitinho. Ela fala: olha, minha filha, quando você tiver que pagar alguma coisa, você junta aquele dinheirinho de pouquinho em pouquinho, no dia certo você paga a prestação. É interessante, né? Assim, o que os mais velhos, como nós somos formados, como nós somos constituídos, né? A minha avó, mãe de 20 filhos, a minha avó teve, a mãe de minha mãe.
Então, ela também trabalhava assim, da divisão das coisas, na relação com o alimento para os filhos, na lida cotidiana, no ritmo, na constância. Olha, manas, é tão difícil ter constância hoje, não é? A constância nos deveres, a gente acordar e ter constância. Tem dia que a gente está tão baratinada que a gente começa a arrumar o armário, daqui a pouco a gente corre e bota o feijão no fogo, daqui a pouco bota a roupa na máquina, daqui a pouco está tudo embaralhado, a gente não sabe o que fazer primeiro. E a nossa cabeça pensando em Paulo Freire, em literatura, querendo sonhar com tantas coisas, em yoga, em caminhada, sei lá, em artesania. Como é difícil. A vida não é fácil, viver não é simples, né? E aí, nesse cantinho, hoje, além de residir, eu faço minhas artesanias. Tá tão legal lá, porque eu tenho meu cantinho, sabe? Eu tenho minhas coisas organizadas, os botões, os tecidinhos que eu organizo, as tesouras, uma mesa para trabalhar. E aí eu sou devota do Divino Espírito Santo, porque uma vez eu tive uma questão muito difícil comigo. E eu fiquei tão aflita, que me apeguei ao divino. E aí o divino que é o universo, que é o invisível em nós, é nosso poder maior, me ajudou a recuperar os processos que eu estava vivendo. E aí comecei a fazer bandeira para o Divino Espírito Santo. Aí eu mesmo desenho, sob desenho de meu filho Antônio, recorto o divino e monto as bandeiras. Aqui no Rio, eu estou no Rio em temporada, eu trouxe algumas bandeirinhas. Eu faço essas bandeirinhas aqui, ó. Bandeirinhas miudinhas do divino, tá vendo? Ó, é um divino que eu mesmo recorto, desenho, recorto no paninho, né? Recorto no tecido já com cola, um tecido branco, branquinho, e aí eu vou elaborando essas bandeirinhas. Às vezes elas são vazadinhas, Ah, às vezes elas. Olha, a Cris tem uma, tá vendo? Azulzinha. Às vezes eu faço com paninhos amarelos. E essas bandeiras são as mini, são as pequenininhas que eu desenvolvo. Mas eu faço bandeiras grandes também, bem grandonas, bandeiras gigantes. Então, assim, eu tenho os moldes, né? O molde da pombinha pequena, da pombinha média, da pombinha grande. Então, esses moldes me ajudam a rabiscar o tecido, a marcar o tecido, depois recortar o tecido, e depois dessa artesania de preparar a pomba, o divino, com essa representação, eu monto a bandeira do divino. Então, agora eu estou nesse processo aqui no Rio, numa casa alugada, que é essa casa aqui pelo Airbnb, que a gente vai ter que entregar agora dia 27, e vamos ter um espaçozinho para depois ir com a família toda para São Paulo. Lá em São Paulo a gente está tentando conseguir um espaço também para poder nos alojar, que nós não temos ainda, e em São Paulo nós vamos estar em temporada no CCBB, com 3 espetáculos: Histórias de Teatro e Circo, Janeiros e Babauzeiro. Nós somos uma família, né? E estamos todos em cena. E hoje, além dos meus filhos, eu tenho em cena as minhas noras e as minhas netas, né? E é isso, é a nossa história. E a Carroça de Mamulengos é um nome curioso, mas é um nome que foi batizado antes da minha entrada na carroça. O pai dos meus filhos que nomeou a carroça dessa forma, porque ele remeteu-se às idades de que as carroças eram os veículos de transporte. E além de transportar as pessoas de lugares para outros, nas suas itinerâncias nômades, também transportavam os artistas. Então, ele trouxe essa imagem da carroça. E Mamulengo, pela forma do Teatro Popular de Bonecos do Pernambuco, que chama-se Mamulengo. Mas a nossa origem mesmo não é o Mamulengo. O ponto de referência da família Carroça é o Babau, que é vinculado a um mestre de tradição, que é como se fosse uma escola. Nós somos uma escola. Como é que é a nossa escola?
Não são as universidades, o FRJ, o FIMINAS, o FICAR, não é nada disso. É a cultura popular, são saberes do povo brasileiro. Então, se nós estamos em Minas, nós vamos ali, onde que está a artesã? Aonde que está ali a bordadeira? Onde que está a senhorinha que faz a argila? Então, nós estamos ali, convivendo com essas pessoas. E no Nordeste, onde que a gente escolheu para viver, nós também fomos beber das fontes das tradições populares. E o Carlos, o pai dos meus filhos, bebeu na fonte do Babau, que é da cidade de Mari, na Paraíba. E lá, a característica dessa brincadeira é a característica da luta de classes, das ligas camponesas. Então, é uma origem vinculada aos fazeres do povo. Gente, a Eu bebi um Chile é pouquinho de um água de chocalho, patrimônio. aí eu ando falando muito. A Chile é um patrimônio. Então, o que eu queria compartilhar com vocês, e eu também abro aqui um espaço para a roda se manifestar, é que quando eu soube, e conhecendo ela, conhecendo o lugar, eu quis fazer já alguma coisa. E aí teve um espetáculo que eu fui com duas bolsas de livros para doar para o acervo da biblioteca, né? Eu e a Lourdes passamos pelo meio de um bloco de carnaval, para você ver que engraçado que foi. E aí, depois, conversando com ela, a gente percebeu isso. Não é o momento de receber doações de livros, porque o espaço ainda não é dela, né? Então, o momento é, de alguma forma, criativamente captar recursos para que ela tenha esse espaço, né? E aí a gente pensou, Shirley, divulga o seu artesanato. Pode ser que alguém tenha interesse de comprar, você manda pelo correio, né? Ou então, até pensei de fazer um círculo de biblioterapia, porque eu já fiz antes, né? Tem um livro que se chama Álbum de Família, que conta a história da carroça, que é belíssimo, né? Que é escrito pela Gabriela Romeu, que é uma grande pesquisadora das infâncias. E aí canalizar os recursos para a Shirley. Então, em algum momento eu vou fazer isso. E ela também, acho que não falou da. Existe uma formação na Casa Tombada que é a pedagogia brincante. Você quer divulgar isso, Sim, Chile? sim. A Casa Tombada é uma família. É o Juliano Tchermo e a Ângela. E eles têm um filhinho. E eles são a Casa Tombada. Por que a Casa Tombada? Porque eles tinham uma sede que era uma casa tombada, uma casa de patrimônio. E aí hoje eles não estão mais nessa casa tombada, mas o nome ficou Casa Tombada. Resistiu esse tempo todo e eles têm um projeto de formação de pessoas, de gentes nas áreas acadêmicas. Eles têm um vínculo com a FEConnect, então eles fazem formações de pós-graduações, mestrados, eles orientam as escritas, os TCCs, eles são grandes narradores, então eles trabalham com a narração. E além dessas formações todas, eles são pessoas geniais, assim, sensíveis, amigos, companheiros e muito irmãos nessa proposta coletiva. E certa vez nós nos encontramos e ele abriu uma pós-graduação inédita na história da carroça de Mamuleiros, porque a nossa formação, basicamente, nós somos todos autodidatas e os nossos mestres não têm nem letramento. Como que um mestre sem letramento vai fazer uma pós-graduação no sistema hoje como o nosso? Não é isso? Então, a Casa Tombada abriu a sua casa, o seu chão, o seu telhado, o teto, toda a casa para abrigar uma pós-graduação da carroça de Mamuleiros. Então, nós entramos, eu tenho uma formação em pedagogia, mas os meus filhos ainda não têm formação acadêmica. O pai dos meus filhos também não. E os nossos mestres também não. Mas eles foram os professores. Então foi tão importante fazer uma pós-graduação. Nós formamos 21 pessoas pós-graduadas. Eu fiz outro processo de orientação em pelo menos a maioria dos que estavam inscritos na pós-graduação. E nós realizamos uma pós-graduação belíssima, de 1 ano e 8 meses, com o título era assim,
Pós-graduação da Carroça de Mamulengos para arte e educação, arte e educação através das vivências com a trupe familiar Carroça de Mamulengos, era o nome da pós-graduação. Então, nós viemos com a nossa experiência de arte, de vida, trouxemos os nossos mestres para serem também os professores. Foi muito interessante, muito importante, porque foi um período da pandemia, e esses mestres vieram para a nossa casa no Juazeiro. Nós criamos a salinha de aula, fizemos enfeitamos assim atrás, com elementos artesanais. Eles vieram vestidos com seus elementos cênicos, dos folguedos, e falaram para uma turma assim, como essa que eu estou vendo aqui, as telinhas, sabe? E as pessoas perguntando para eles, interagindo, e eles contando como é que é o folguedo, como é que brinca, como é que eles estão dentro da tradição, como é que eles veem a vida, os entremeios. E isso nós formamos aí um processo de estudo durante um período. E a finalização que foi interessante, nós conseguimos que a maioria viesse para uma finalização vivencial no Juazeiro do Norte. Então, pessoas do Brasil todo foram para Juazeiro, vivenciaram uns 10 dias conosco, dentro da nossa casa. Eu fui para a cozinha, fiz a alimentação para 60 pessoas, eu e meu companheiro que é gastrônomo. Nós recebemos os mestres. Gente, foi uma experiência ímpar, ímpar, lá em Juazeiro do Norte. E aí, depois disso, eu fiquei vinculada afetivamente para sempre, né, ao Juliano e à Ângela, Casa Tombada, e sempre que eu estou podendo, eu estou realizando cursos de formação para pós-graduandos, é uma pós-graduação. E agora estamos fazendo cursos de extensão, porque nós tentamos fazer a segunda turma de pós-graduação, nós não conseguimos quórum. A gente foi um período depois da pandemia, as coisas mudaram um pouco aí online e a gente não conseguiu montar uma turma. Aí nós estamos fazendo pequenos encontros. E agora eu vou realizar que é um curso de extensão, 32 horas, tem essas coisas que precisa, certificados, entendeu? A Casa Tombada dá, porque eu não posso dar, a Carroça de Mamulengos não pode dar esses certificados, mas a Casa Tombada dá um suporte, né? Então, ela vai dar as 32 horas e eu vou fazer 10 encontros. E aí lá tem, no link da Casa Tombada, tem a quantidade de extensões que vão haver, que são várias. Olha, dá vontade de matricular em todas, é cada uma mais Shirley, deixa eu te especial da outra. interromper um pouquinho. Sim, Então, ela falou dessa formação toda, que coisa linda, né? Uma coisa que não tinha nada estruturado, passou a ter. Que lindo. Mas voltando para o teu objetivo, porque a gente até conversou sim, sobre isso, né? Uma coisa é a carroça de Mamulengos, outra é, coisa é a Shirley e os sonhos da é, Shirley. é. E é isso que a gente está querendo apoiar também, porque ela é uma mãe de 8 pessoas criadas nessas itinerâncias pelo Brasil. Não teve uma vida nada fácil, né? Então agora é o tempo de dar espaço para o desejo dela, para essa mulher que agora tem um refúgio para si, um lugar de criação. Então a gente vai colocar ali no grupo do Tucum, eu vou alinhar com a Shirley várias coisas que a gente considera que sejam maneiras de ajudar. Alguém aqui ouvindo tudo isso, teve alguma ideia que passou pela cabeça? Quando a gente sentou ontem, a gente pensou até em rifa, sabe? Porque esse estandarte gigante que a Shirley está falando, eu já vi no fechamento de uma peça teatral que estava a Letícia Sabatella, uma peça belíssima, que ficava essa atriz e a mãe dela no palco, e no final, com música, entrou a Shirley com essa, esse estandarte gigante. Aquilo é um patrimônio também, uma coisa linda que leva muito tempo para fazer, né? E é uma coisa que tem um valor inestimável. Podia fazer uma rifa disso, né? É. Então, mesmo que não ocorra nada nesse momento, se vier depois, fala comigo que aí eu vou comunicando no grupo. Dá um certo impacto, né? Porque, nossa senhora, tanta história. Ai, amigas, estamos É aqui, tá? porque Grata. também é isso, né, gente? A gente conversou um pouco sobre isso no encontro sobre prosperidade. A gente é muito rica, vamos combinar. É,
A gente tem muitos recursos, mas tem essa dificuldade até de valorizar o que tem e de saber vender, criar produtos e serviços para circular esse capital de giro, vamos dizer. Porque o dinheiro que vai entrar para Chile não vai ficar parado numa conta rendendo juros no banco. A Fala, Kátia quer uma Kátia. palavra. Ele vai para a rua, ele vai para o povo, né? Até a Sandra Ronca, a gente esteve junta, né? Que é aquela história da Keitiane, nos reunimos. A Sandra Ronca deu um monte de livros dela e está super apoiando, e até recomendou que a gente botasse aqui um trecho da entrevista daquele francês, aquele sociólogo Edouard Louis, escritor, que ele falando do quanto que a literatura foi importante para ele, mas não é só a literatura, é o acesso à literatura. Então, a Shirley é uma artista de rua, de praça, e que não só faz atividades com eles, como ensina, até faz junto, pé de moleque e outras comidas. Então, ela tem esse chamado de estar no Brasil profundo junto com o povo, fazendo as coisas, se semeando histórias, esperança. Então, é uma riqueza a gente investir nessa criatura, sabe? Fala, Kátia, você queria falar? Bem rápido, viu, Shirley, todas. É porque eu, quando vi a proposta lá o que a Cris colocou, e eu vi biblioteca comunitária. Pois bem, Shirley, me dou as mãos, parabéns, porque aqui, diante de vocês, está uma pessoa que há 3 anos, né, eu também venho nesse movimento de abrir aqui no bairro onde moro, eu tenho um espaço que eu pretendo fazer, transformá-lo numa biblioteca comunitária ou numa sala de leitura, porque o meu espaço ele é pequeno. É uma sala com um banheiro, né? Não é grande, então tal provavelmente seja uma sala de leitura. Pois você sabe o que eu venho fazendo, realizando? Eu tenho um projeto que é um projeto de leitura livre e ao ar livre, nas ruas aqui do bairro. Também atendo casa de idoso, acolhimento, né? E hospitais, por conta própria, né? O trabalho voluntário. E o que eu tenho feito ultimamente? Eu levo a minha esteira, os livros e um sebo de livros, os livros que vão sendo muito lidos, e as crianças ficam, tia, tem outro livro. Aí o que eu tenho feito nesses últimos 3 anos, eu venho vendendo os livros para poder adquirir novos livros. É assim, uma sugestão, né, de vender aqueles livros já muito lidos na roda, com as crianças ou com os idosos, né? Eu trabalho bem com idosos também, tudo eu trabalho voluntário. E aí eu vendo os livros, e às vezes vendo para eles mesmos. Os idosos compram também. Preço simbólico, sabe? Assim, é 8, é 10, sabe? Simbólico, né? Mas é uma sugestão, viu, Shirley? E Ah, que bom. parabéns. Bacana, Kátia. Parabéns por tanta E viu doação, né? isso, de braços abertos, tá? Então, mais alguém quer dizer alguma coisa nesse sentido? Oi, boa noite. Boa Tá me noite, ouvindo? Laura. Então, que ela falou, a Chile da Biblioteca Comunitária, você com certeza conhece a Rede Nacional de Bibliotecas Comunitárias, né, do Brasil todo, né? E uma das coordenadoras, Abel Santos Maier, ela tem toda a experiência dela registrada da biblioteca comunitária que foi feita em Parelheiros. Eles ficaram 11 anos na Casa do Coveiro, né, da cemitério. E é belíssima a experiência. O livro dela é muito bonito, Parelheiros, Idas e Vindas, né? E Ah, assim, Laura, manda para mim ou a foto, você tem a mano, imagem, eu claro, compartilho lá no grupo. tá certo. E Ótimo. assim, na rede nacional de bibliotecas comunitárias, cada uma é uma experiência completamente diferente, né? Porque são bairros locais da periferia e é muito bonito, porque dá muitas ideias desse trabalho, né? Entrando lá pela rede nacional. É isso. Muito obrigada, Laura. Diga, Dani, teu microfone.
Então, eu cheguei um pouco atrasada, peguei o papo meio pelo meio do caminho, né? Mas como vocês falaram agora de bibliotecas comunitárias, eu queria só trazer um exemplo, não sei se ajuda, mas eu morei em Brasília há muito tempo e lá eles tiveram, não sei se ainda tem, tá? Uma experiência de um açougue, que o cara construiu uma biblioteca e o lugar virou um point na quadra. É o T-Bone, enfim. O nome do açougue era T-Bone, né? Aí eles foram construindo pequeno, pequeno, o negócio foi crescendo, crescendo, todo mundo ia lá, deixava livro e pegava. Olha, esse cara, eu acho que ele foi entrevistado até no Roda Viva, porque ele ficou famoso, assim, sabe? Mas eu acho que não sobreviveu à pandemia. De qualquer maneira, é só uma ideia e Brasília também tinha, na minha época, uma coisa de você deixar, era uma coisa da Secretaria de Educação, sabe? Ou da Cultura. E os pontos de ônibus tinham uns lugares para você botar o livro, tipo umas estantes. Então todo mundo deixava o livro lá e pegava. Uma coisa bem assim, parecia uma cidade do interior, né? A gente nem imagina que Brasília possa ter um negócio desse, mas tem. A Algumas Shirley é coisas de são muito Brasília, você interessantes sabe, por Dani? lá. Hã? A Shirley é de Oi? Brasília. Você sabia disso? Hum, que A interessante. história Nasci. da carroça Você começa lá conheceu o em... Tibone? Você conheceu o Tibone? Não, eu sou da Ele ficava na Asa periferia. Norte, era Na, perto da minha casa. Eu conheci muito o Tento ir. Tibone, era muito Ah, gozado. então. Na frente do açougue, na lateral, tinha estante carregada de livros. Mas ele fazia bastante evento lá fora, musical. Sim, Juntava muito muita evento. gente. Tinha show assim de grandes artistas que eles queriam tocar lá porque enchia de gente, entendeu? E assim, inusitado, a né? Um primeira estante açougue e da uma biblioteca. biblioteca era um frigorífico, tipo uma daqueles grandões assim, que ele adaptou, ou era uma geladeira, uma coisa assim, que ele adaptou para botar. Era muito engraçado aquilo, gente. E aí, Shirley, a Dani falando isso me fez lembrar muito na Flip. É clássico, né? Que na praça se penduram os livros na árvore e bota tapete e almofada embaixo. E aí cria-se um cantinho de leitura. Então, ainda não é a biblioteca, mas é como se fossem movimentos energéticos chamando, né, as Claro. confluências para fazer acontecer. E É, fazendo há aos muito, poucos o possível, né? É uma boa estratégia é, também. há muito tempo atrás eu vi essa experiência da árvore de livros. Nossa, eu fiquei muito encantada. Eu acho muito mágico, criativo a árvore de livros. Na frente dessa casinha tem uma mangueira gigante. Então, assim, Então, dá para fazer uma super árvore de livros. começa a brincar e ver o que que acontece, né? Porque É, é interessante. E vai manifestando, né? Vai é, dizendo o que que com você certeza. precisa, até sozinha mesmo. Olha para o céu, vai dizendo para a gente. A gente já está aí. Vamos incluir isso, né? No nosso pensamento, no nosso coração, porque energeticamente a coisa vai sendo criada, né? Com O certeza. Shirley e Cris, um outro exemplo que me ocorreu agora, que começou, eu acho que eu já tinha saído de Brasília, ou eu estava saindo, é a Banca da Conceição. Conceição de Freitas é uma jornalista que foi do Correio Brasiliense e que escreveu, eu acho que ela é mineira, mora em Brasília há muitos anos, e ela escreveu umas crônicas deliciosas sobre a vida de Brasília, aquela coisa bem tipo Marta Medeiros, só que a Marta tem uma outra pegada. A Conceição falava sobre a cidade mesmo, a experiência da cidade, ela como jornalista, como repórter. Aí, quando ela se aposentou do Correio, ela deve ter levado uma boa grana, ela comprou uma banca de jornal ali na Asa Sul e virou a Banca da Conceição. Ó, tem lançamento de livro, ela vende livro, é no meio de um lugar cheio de árvore, numa quadra assim, porque as quadras em Brasília tem um espaço para banca de jornal.
sabe? E, assim, as pessoas não acham, mas Brasília é uma cidade muito arborizada. É claro que tem alguns lugares que não são tanto, né? Então você vê, eu vou depois mandar o Instagram para Cris compartilhar com vocês, porque é um espaço muito interessante, assim, sabe? Eu sempre falei que o dia que eu ganhasse na Mega Sena, eu ia abrir uma floricultura com livraria. Ah, que Não é legal. café com livraria, é floricultura com livraria, que eu acho que combina. Combina de qualquer jeito. Aqui em Niterói tem um sapateiro que ele também é sebo, sabe? E aí Pô, que fica tudo barato! muito mais interessante. Mas então eu vou pedir licença, que a gente ia dar 20 minutos, já deu 40. O Nossa, tempo voa, né? Mas apesar prata, viu? de já canalizar agora o tempo para a Ângela, fica aí Tá em bom. aberto. Quem tiver ideia, manda para mim. Eu vou alinhar com a Chile, vou desenvolver assim maneiras de ajudar. Vou botar assim, né, resumidamente ali no grupo, mas tá em aberto, tá bom? E se tiverem, a Shirley está fazendo parte lá do grupo do Tucum, se vocês quiserem falar pessoalmente com ela, porque às vezes tem outras ideias, né, de ajudar, enfim. Vocês fiquem à vontade. Muito obrigada mais uma vez. Vocês estão vendo? Eu, É sempre assim. grata, grata, Bota o grata. assunto na roda, ele rende. Então vamos lá, Ângela. Agora é contigo. Boa noite. Estão me ouvindo bem por aí? Sim. Que felicidade estar aqui compartilhando esse meu querer fazer alguma coisa com esse título. Rio, capital mundial do livro. Eu vou ler aqui primeiro o que saiu da Unesco, né, sobre isso. O título de capital mundial do livro, concedido pela Unesco ao Rio de Janeiro em 2025, é um reconhecimento à cidade por promover a leitura. É também um compromisso de democratizar o acesso à leitura e fomentar a cultura literária. E os objetivos é isso: promover a leitura e a literatura. Mas fato é que até agora, gente, saiu um edital de talentos para o Rio, capital mundial do livro, que foi pela Secretaria Municipal de Cultura do Rio, que foi ridículo o dinheiro que eles liberaram. Teve até um protesto dentro do grupo dos narradores de Fluminense, que eu pertenço aqui do Rio de Janeiro. Foi o único que saiu com dinheiro falando sobre isso. A Secretaria de Cultura de Niterói, ela reconhece, só que o governo tá novo, tá tudo se estabelecendo, não saiu nenhum projeto, não tem nada oficial. E eu me empolguei muito, que eu fui escrevendo um projeto. Eu escrevi um projeto. Eu estava tentando trazer alguém de fora. Na verdade, eu tinha escrito Rio, uma ponte de livros, que era um projeto que eu queria fazer com o British Council. Aí tá meio boiando, porque os parceiros de lá não deram continuidade, mas eu quero compartilhar com vocês o que eu já coloquei no papel, assim, quem sabe, né? Alguém tem uma ideia brilhante, tem um patrocinador aí escondido, quem sabe? Então, eu vou ler rapidinho também, porque fica chato ficar lendo, mas vocês estão vendo aqui Rápido não, porque vira até um exemplo das partes que um projeto tem que ter, né? Tá. Então vamos lá. Apresentação do projeto. O projeto Um Rio de Leituras, Histórias e Parlendas tem como objetivo democratizar o acesso à leitura, levando livros, atividades culturais e narrativas às praças públicas do Rio de Janeiro, em tendas temáticas organizadas em bairros estratégicos. O projeto criará espaços de convivência literária com rodas de leitura, contação de história, biblioterapia, empréstimo de livros e oficinas criativas. A iniciativa visa atrair públicos de todas as idades e classes sociais, revertendo a perda de leitores registrada no Brasil nos últimos anos. A ação se alinha ao reconhecimento do Rio de Janeiro pela Unesco como capital mundial do livro em 2025, destacando a cidade como um polo de valorização da literatura, inclusão social e fortalecimento cultural. Vamos lá.
A justificativa, vou passar rapidinho nela, né? Que já saiu aquela pesquisa que foi até divulgada na Bibliofamília lá, né? Sobre retratos da Bom, praças públicas como espaços culturais, que é muito mal ocupada as nossas praças públicas, incentiva a leitura nas comunidades, não só nas comunidades da Zona Sul nossa, mas principalmente nas periferias, incentiva a leitura isso aqui, e celebrar a leitura em 2025, enfim. Um projeto tem que ter toda essa baboseira, né, gente? Vocês sabem disso. Implementação do São elementos importantes, vai. Isso. Desculpa. Estruturação das tendas de leitura. A localização estratégica, selecionar praças públicas em diferentes bairros, considerando critérios como fluxo de pessoas, acessibilidade, presença de públicos diversos. Aí você teria a montagem das tendas, porque, gente, eu não sei se todo mundo sabe aqui, há uns 10 anos atrás eu fiz um projeto, a Tenda Vermelha, que ficou no Circo do Capão, 3 meses, a gente montou uma tenda que era histórias locais das mulheres parteiras benzedeiras que se mesclavam com as histórias contemporâneas das mulheres que chegavam lá no circo. Muitas mulheres mães solteiras, eu encontrei 20 mulheres de diferentes cidades e países do mundo que participaram do projeto. E ficou um lugar lindo, porque a gente se encontrava todo dia na tenda, tinha troca de saberes, desde massagem, teatro, leitura, e a gente montou um espetáculo no final. E desde então eu fiquei com esse negócio da tenda na cabeça. A tenda é um lugar muito democrático, né? Assim como o circo. Eu gosto muito. Então, criar espaços convidativos com mesas, cadeiras, puffs e uma pequena biblioteca com acervo variado de livros. Aí o acervo diversificado, parceria com editoras, doações públicas, acervos municipais para abastecer as tendas. Gente, o projeto aqui é um sonho, Um projeto grande, né, Ângela? A gente não pensa pequeno, não. A gente sempre pensa grande. Já que é para sonhar, não é? Vamos sonhar grande. Programação cultural. Rodas de leitura e contação de histórias, sessões diárias ou semanais com mediadores especializados que exploram temas variados. Oficinas literárias com atividades de histórias, escrita criativa, ilustração, produção de fanzines, encontro com autores, convidar escritores locais e nacionais para bater papo e lançamento de livros, ter uma biblioteca itinerante. Gente, eu botei muita coisa aqui, viajei na maionese. Espaço infantil e tem a biblioterapia, com rodas de biblioterapia em diversas comunidades, promovendo e divulgando a prática da biblioterapia. Gente, eu pensei um projeto para a comunidade, para a gente, para a família toda. Por isso que tem que ser grande. Parcerias e engajamentos, é claro, tinha que ter a prefeitura, secretarias, instituições culturais, os voluntários, mediadores, as empresas privadas, né? Aí isso aqui são parte de um projeto, né? A parte de comunicação, divulgação, o cronograma, a sustentabilidade desses projetos, entre indicadores de sucesso, o impacto esperado, bom, enfim. E aqui agora eu quero compartilhar um pouco do que eu encontrei nas redes sociais, do que saiu sobre esse tema, tá? Então, os principais pontos do projeto incluem revitalização das bibliotecas do amanhã, que é a modernização e requalificação da rede municipal de biblioteca, criando espaços virtuais, com apresentações remotas, com auxílio de computadores para criar outros ambientes, né? Outros tipos de leituras, enfim. Então, isso eu quero participar. Isso é infraestrutura dos espaços, né? Tem nossa intenção nisso. Enfim, a expansão da Bienal do Livro, isso eu li em algum lugar que vai rolar aí um canto especial só para divulgar isso. A Bienal será ampliada oferecendo uma experiência inovadora e multimídia. Além disso, sediará o primeiro congresso de literatura latino-americano, reunindo profissionais do mercado literário. Isso
Intervenção urbana, book. Ah, gente! Duas coisas que eu pensei, se nada do meu projeto rolar, a gente podia fazer um cortejo, nós nos vestindo de livro. Aí já imaginei a Lurdinha ajudando a gente a produzir um cortejo. Cada um é um livro de parlendo, um livro de história, um livro de pinturas. E a gente sai na rua fazendo cortejo dos livros com a orquestra sinfônica ambulante atrás. Aí eu já vi isso acontecendo, tomando as ruas de Niterói. Eu falei, se nada acontecer, gente, um pequeno grupo tem que fazer isso. Ou também, aí eu vi que isso aqui também tá programada essa intervenção urbana, o Book Parade, né, que é um cortejo de livros. Aí eu também pensei, se nada acontece, a gente podia se reunir uma vez por mês, pelo menos, e levar nossos livros lá pra Praia de Caraí, pra alguma praça, e fazer o que a gente sabe fazer. Uma roda de leituras, contação de histórias, biblioterapia, convidar o pessoal que estava, os transeuntes, enfim. Isso aqui é se nada rolar, né? Aí isso aqui é noite de livros, isso aqui é tudo que tá saindo na mídia, tá? Parte do festival Paixão de Ler, essa maratona de 24 horas incluirá palestras, competições, apresentações musicais, atividades infantis, workshop de teatro, mesa redonda. Projetos de leitura em comunidades, inventários de espaços de leitura, criação de um levantamento abrangente de todos os espaços de leitura e escrita públicos e privados no Rio de Janeiro, para orientar políticas públicas na área, e atrações culturais inovadoras, instalação de uma roda gigante literária. Eu amei isso. Nem sei como que é isso, mas eu já amei. Onde cada cabine será decorada com temas literários e oferecerá trechos de obras clássicas durante o passeio. Eu adorei isso. É isso, minha gente. É isso. Interrompe aí o compartilhamento, Ângela. Mas eu achei curioso quando eu te perguntei sobre o SESC. Você não abordou o SESC? Abordei e mandei projetos. Deles. Ô, gente, vocês sabem como são esses órgãos, né? Eu corro atrás de todo mundo aqui em Niterói, eu corro pra lá, eu corro pra cá. Eu já fui na Secretaria de Cultura, eu já fui eu tenho uma parceria, a única pessoa que me ouve é a Biblioteca Anísio Teixeira. É porque eu tenho uma parceria lá antiga, de mais de 5 anos, 6 anos que eu conto história lá. Então, eu já contei esse ano, né? Vou fazer uma intervenção lá com Mulheres que Correm com os Lobos para comemorar o Dia da Mulher, em março. E eles também, assim, e falaram, Ângela, a gente tem nenhuma notificação sobre isso, sabe? O SESC Niterói, quando eu fui procurar a Marília da biblioteca, ela falou, poxa, é legal, né? Me manda o projeto. Eu mandei 3 projetos escritos. Ela não me deu nenhum retorno até agora. Isso foi no início de janeiro. Mandei um projeto também para outra parceira minha, que é a Eliana Costa, que é lá que eu já faço todo ano o projeto com ela, que ela é do SESC lá longe, São João de Meriti. E ela disse que eles estão... Gente, né? Tá todo mundo se organizando. Aí fui pro Solar do Jambeiro, que é outro parceiro. Eu apresento muito lá. Já apresentei várias coisas, já fiz workshop. Aí me mandaram mandar o projeto. Aí recebi agora, depois de um mês, um retorno falando assim, Ângela, o governo ainda não definiu sua política pública. E os diretores, o Solar do Jambeiro tá sem direção, por exemplo. Então a gente nem pode reservar data para você fazer nada. Então, minha gente, é isso. Vamos rir. O cenário, né? Pode ser que não seja surpresa pra gente, né? Porque tem aí um título, mas é um título que injeta dinheiro para que seja canalizado para aqueles campos que a Ângela leu ali. E que muitos deles não nos dizem respeito. Por exemplo, a infraestrutura dos espaços, crescimento de Bienal do Livro, atração turística criativa como uma roda gigante. Achei linda a ideia, mas onde é que nós podemos entrar aí? Fala, Shirley. Shirley levantou a mão ou foi sem querer?
Assim, pela experiência de projetos, Ângela, o que eu vejo é o seguinte: você escreveu o seu desejo, o que você poderia fazer, que é infinito dentro da sua criatividade. Mas os projetos têm que achar o canal do projeto. Qual é o canal do projeto da Roda Gigante? Onde é que está o link para você entrar no edital? Porque tudo hoje é base de edital. Então, edital de literatura, edital da Roda Gigante, edital do levantamento. Quem é que vai levantar os locais do Rio de Janeiro? Quem são essas pessoas? Aonde que está esse edital, o link, o edital? Depois que descobrir que é um garimpo, descobrir esse edital, aí dentro do edital, você vai entrar no edital, tem um monte de coisa para ler do edital, e você vai pegar essas ideias e vai botar no campo do edital e se inscrever no edital, entendeu? É assim que funciona. É um negócio assim, um grande funil, digamos assim. É uma grande labuta para quem faz os fazedores de cultura se colocar dentro dos projetos hoje que estão estabelecidos nos lugares, porque normalmente os editais já têm quase cartas marcadas. São pessoas que já sabem o que tem que fazer, lançam o edital, já tem as pessoas certas. É muito complexo, mas não é impossível. Entendeu? Não é impossível. Então tem que achar aonde que está. Onde que está esse programa? Entrar nos acessos e inscrever o projeto, entendeu? Com tudo isso que você sonha. Certo. E aí, para a gente não ficar assim desanimado, né? Porque aqui é para botar para cima, não é para desistir. Eu vou pegar assim isso que a Ângela falou, que ela teve essa experiência lá no Capão de fazer a tenda vermelha, que era uma tenda. Então, ela viveu isso, né? Ela viveu essa experiência, sentiu a potência dessa experiência e existe dentro dela esse desejo de fazer alguma coisa similar. Eu lembro de você já até ter conversado comigo da gente fazer isso na Praça 15, né? E eu não conseguia imaginar uma coisa dessa, né? Mas ela conseguia. Por quê? Porque ela já viveu isso, né? Quando você fala, botar uma tenda na Praça 15, eu já estou achando que vai ficar uma sauna, né? Calor absurdo. Enfim, então, o que eu estou trazendo? Da gente investigar, projeto seria a sua cara. Então, eu sei, por exemplo, que a Gabriela tem um projeto que é com mães, não é? Porque tem a ver com a biografia dela. Você quer falar um pouquinho do teu? Fala, Gabriela. Boa noite, Boa né? noite. Hoje consegui dar uma espiadinha aqui, que faz tempo que eu não apareço. Que bom. Sim, eu tenho o projeto junto com a Nina, né? Em parceria com a Nina. E o público são mulheres mães, para a gente fazer, né, essa conversa com um grupo de mulheres que estão vivenciando as várias fases, né, da maternidade, enfim, essas que nos atravessa, e surgiu justamente porque eu e a Nina estávamos, né, fazendo a pós-graduação e ao mesmo tempo vivenciando várias questões da maternidade bem intensas, né? Então, foi aí que surgiu a ideia do projeto, né? Cuidar de quem cuida. E engraçado que eu entrei aqui meio né? Surgiu uma vaguinha, eu resolvi entrar e apareceu tanto para mim como para ela essa oportunidade de edital abriu aqui na Prefeitura de Jaraguá do Sul e em Pinhais também, né? Só que a gente não tem nem ideia de como fazer, como entrar, como é que monta projeto, como é que não monta. E o prazo aqui de Jaraguá é até 10 de março, né? Então eu dei uma fuçada e daí quando vocês começaram a falar, eu assim, ai meu Deus, era bem isso que eu estava precisando. Mas Saber como então, funciona, né, essa questão de edital e justamente assim, aonde que eu consigo encaixar o projeto, né? Porque o local, como é que funciona isso, né?
eu confesso assim que nós somos bem novatas nisso, né? Então, Mas então, Gabriela, teve um encontro do Tucum que a Sandra Ronca, que está aqui, ela deu uma aula só sobre isso. E a gente chegou à conclusão, desculpa, que era muito difícil, que é difícil, né? Mas tem um Tucum só sobre isso. Depois vou localizar lá e relembrar, te mandar o link para você dar uma olhada. Tem gente, a Shirley sabe disso, né? Que contrata profissionais para fazer essa parte, porque eles sabem esses meandros, as palavras que tem que usar, a forma de escrever, a especificação das coisas para aumentar a chance de ser escolhido, né? Mas o que eu queria ressaltar é essa beleza do teu projeto ter a ver com a sua busca, a sua existência, né? Então, você viu ela falando? Foi em parceria. Também pode ser que você faça um projeto que não seja só seu. Você pode se sentir afinada, alinhada com alguém aí das suas relações, que também está nesse campo. E essa coisa de fazer dupla é ótimo, porque Muito bom. a gente vivencia junto e aquela matemática sagrada, né? Se alguma coisa der errado, você compartilha ali e divide. Se alguma coisa deu muito certo, você compartilha e multiplica. Então, é muito bom começar com dupla e ir fazendo o possível, né? Eu mesma aqui em Niterói já fiz cursos sobre projetos, já tentei muitos projetos e não conseguia, né? Porque eu também era crua, né, nesse segmento. E aí, como eu não conseguia e eu tinha aquela riqueza, aquele desejo, eu fui comendo pelas beiradas, né? Eu fui fazendo de uma forma livre, mas é um desperdício, vamos dizer assim, né? Porque, por exemplo, não só na biblioterapia, mas na dança circular, recentemente, essa semana, a UF voltou a me chamar, porque a gente tinha uma roda grande há uns anos atrás, e eu saí, e aí outras pessoas focalizaram, saíram também, e tem um grupo lá que quer muito a roda, e sempre pede para a gente fazer gratuitamente, né? Então, a gente encontrar esses caminhos é um caminho justo, de merecimento, porque a gente investe muito nesse trabalho, né? Livro é caro, curso é caro, tempo de leitura nem se mensura. Então, é tudo um grande investimento. E a gente precisa saber percorrer esses caminhos para poder ter a dignidade de receber. E em benefício também do sistema, né? Fala, Shirley. Quando eu vejo a questão dos editais, né, a gente também está buscando editais para poder realizar esse projeto lá em Monte Alverne. Então, mas o que é necessário? É necessário quem quer esse caminho ir encontrando formas de organizar fotos. O que você quer? Que projeto é esse? Que literatura que cabe nesse projeto? O que, por exemplo, não pode também ser muita coisa, porque a gente às vezes capta um recurso, a gente quer dar tanto, que quando recebe o recurso, vai tudo. A gente está competindo com milhares de projetos. Então, tem que realmente selecionar coisas. No campo da Ângela, por exemplo, tem tanta coisa para fazer que não precisa tanto, sabe? Pode ser uma, duas ou três ações. No campo do cuidado também, uma, duas, três ações. Livros, uma coisa mais enxuta, né? Para poder dividir os recursos. Tem que pensar em orçamento. São alguns campos que quem trabalha com projeto tem que ter. E todos esses trabalhos de campo tem que ter fotografia. Então tem que documentar. Tem que documentar e escrever. Tem que trabalhar com os dois caminhos aí. Isso Eu quero falar. Importante. Fala, Ângela. Não, eu quero pontuar que eu já ganhei 3 projetos na vida. Inclusive, a Tenda Vermelha foi fruto de um projeto da Funarte, dos fomento ao circo em parceria com o Ponto de Cultura, né? E
É isso, e também dizer, e eu sei que não é impossível, é chato, é um processo, e é bem em cima do que Shirley acabou de dizer, né? Tudo tem que ter documentação, inclusive vídeo, foto, as mídias sociais, né? Link de Instagram, link de YouTube, tem que ter já algumas coisas pontuadas, né? E bem escrito, né? Com certeza, porque senão não ganha. Mas E é além, possível. e além de tudo, tem que ter um cadastro no GovBR. É um negócio assim que a gente está muito distante disso. Mas o GovBR é um órgão geral do governo que você tem um acesso, você se cadastra lá e lá você guarda todos os seus documentos. E aí, quando você precisa assinar um documento para esses projetos, uma carta de representação, uma anuidade, Anuência. entendeu? A anuência tem que ir lá e assinar. É a regra. É a regra, é impressionante. E outra coisa, o MEI, né? Você O foi MEI. cadastrada como um micro. Sem MEI hoje em dia não fazemos nada. Sem MEI é muito difícil você entrar como pessoa física simplesmente. Então, reduz o campo. O que vocês estão sentindo, gente? Quem quer falar? Como é que está recebendo essas informações? Enfim, tá? Roda aberta aí. E como chega para vocês isso? Ou não quer nem falar, vixe, Maria. Eu sinto que perde um pouco a poesia, sabe? Então, quando eu comecei, né, foi Da lá para vida, do trás, encantamento. Mas e eu não é sentia para isso. isso. Eles É só para a até... gente se conscientizar. Desculpa, Shirley. Porque sem a gente, eles não vão fazer nada. Nós precisamos estar nesse campo, mas com poesia, com criatividade, sem sofrimento. Então, lá atrás eu aprendi isso, porque eles davam aula sobre projeto, a gente escrevia, submetia, se não fosse aprovado, a gente tinha um feedback, sabe? O que é raro, né? E aí, no feedback, ficava muito claro para mim um preconceito com a palavra biblioterapia, por exemplo, porque remetia essa área mais psíquica. Terapêutica. Então, eles falaram, substitui isso, só por leitura, literatura, que é uma coisa menos polêmica, né? E aí eu falei assim, mas eu quero justamente disseminar a biblioterapia, como é que eu vou omitir essa palavra? Mas e tem isso, né? Tem as palavras que você usa também. Quem mais quer dizer? Tá assistindo? Fala, Kátia. Não estamos ouvindo, Kátia. Você tá sem som, Kátia. Tá sem som. Tô ouvindo. Eu sei que teu microfone tá bloqueado. Você tem fone de ouvido? Agora sim. Não. Não. Não estamos ouvindo. Alô? Não tá ouvindo. A Sandra Ronca botou ali enquanto a Kátia vê a questão do som, colocou no chat que foi no dia 27 de maio do ano passado que a gente falou sobre dicas e links de acesso a editais. Cadê a Kátia? Você quer dizer alguma coisa, Sandra? Não, né? Tá jantando. Acho que não. Acho que quem puder assistir é legal. Sim, Se quiser saber mais de projeto, né? Acho que está bem claro ali. Se tiver dúvida, valeu. Obrigada, Sandra. Vamos lá, Kátia, fale aí pra gente ver. Ixi, Nós estamos ouvindo. tá saindo. Dia, né? Parece pesadelo isso, a pessoa tem. Ela tá no celular. Kátia, vê se você liga dados móveis aí no seu celular. Então,
Então, enquanto a Kátia localiza, deixa eu partilhar aqui um trecho que a Sandra Ronca sugeriu que a gente mostrasse. Eduardo Luiz. Depois a gente volta. Se você conseguir, você dá um berro aí, Kátia. Alô? Aí eu volto para você. É uma entrevista que esse escritor deu para o Roda Viva. Aqui é uma parte dele. Peraí. Ai, Deux choses. maravilhoso. La culture, ça a été l'émancipation et la libération. Parce que la culture, c'est la première fois, quand j'ai lu des livres, quand j'ai vu des films, c'est la première fois que j'ai trouvé d'autres langages que l'injure ou que l'insulte pour parler de moi-même, pour parler de mon corps, pour parler de ce que j'étais, pour parler de mon désir. Dans mon enfance, le seul mot qu'on connaissait pour dire ce que j'étais, c'était l'injure. C'était sale pédé, c'était sale pédale. Et tout à coup, quand j'ai découvert la culture, quand j'ai découvert Proust, quand j'ai découvert Pedro Almodovar, quand j'ai découvert Gus Van Sant, quand j'ai découvert Simone de Beauvoir, je me suis rendu compte qu'il existait un autre langage pour parler de moi, qui n'était pas un langage de l'injure, mais qui était un langage qui me disait que j'avais le droit d'exister, qu'il y avait d'autres gens comme moi qui avaient existé, qu'il y avait d'autres gens comme moi qui avaient désiré de la même manière que moi, qu'il y avait d'autres gens qui avaient dû s'enfuir. Et donc la culture, elle a évidemment représenté la fuite, une fuite totale. Mais en même temps, la culture, et ça pour moi c'est très important de le dire, c'était aussi le lieu de la violence. La culture, c'était l'écart entre la classe dominante et la classe dominée. Je me souviens que quand j'étais enfant, quand ma mère voyait un livre, quand elle voyait un grand journal culturel comme Le Monde ou Libération, ma mère se sentait agressée. Parce que quand elle voyait un livre, le livre était comme le symbole de la vie à laquelle elle n'aurait jamais accès. La vie de ceux qui ont le temps de lire, qui ont le privilège de lire, qui ont les compétences pour lire. Parce que lire, c'est difficile. Et je me souviens que quand j'avais un livre à la maison, ma mère me disait « Tu te crois mieux que nous, tu crois que tu es meilleur que nous ». Parce qu'elle se sentait agressée, terriblement. C'était comme un marqueur absolu de la différence. Alors que bizarrement, l'argent était moins violent, bizarrement. Quand on voyait la maison kitsch, dorée de Donald Trump, ma mère rêvait. Elle se disait j'aimerais avoir ça un jour. J'aimerais avoir quelque chose comme ça. Évidemment, ce rêve, c'était une aliénation. C'était ce que le capitalisme lui faisait croire qu'il fallait vouloir. Mais au moins, elle rêvait. Alors que quand elle voyait un livre, le livre était un verdict définitif qui lui disait « Tu ne fais pas partie de ce monde ». Oui, la culture, pour moi, ça a été deux choses. E foi a literatura que fez uma transformação na vida dele, né? E mudou a história toda. E aí, Kátia, conseguiu? Não. Vamos ver. E agora? Foi! Que bom! Eu amei ouvir isso, gente. Sou muito abençoada. Somos abençoadas, mulheres abençoadas. Eu digo que eu sou salva todos os dias pelos livros e pela literatura. Todos os dias, quando eu levanto, que eu organizo aqui na mesa da varanda os livros que serão lidos, aí eu pego essa esteira, tá aqui ela, não sei se dá para ver. Gente, parece Aí uma mulher quixotesca. eu pego a esteira, eu pego a cesta, encho de livro e vou para a rua. Então, eu digo que eu sou salva todos os dias pelos livros e pela literatura, e eu amei ouvir isso. E aí eu queria partilhar com vocês a minha alegria que eu ganhei uma geladeira velha, e eu ganhei, sabe o quê? Vocês não vão acreditar. Eu ganhei um grafite de um grafiteiro que ele tem uma página incrível. A página dele no Instagram é @Felipe Talu. Ele vai vir no meu bairro, né? Porque eu não moro em Zona Sul, né? Que eu estou em Macaé, mas eu moro, não é Zona Sul, é um bairro, tipo comunidade, né? E aí ele vem fazer o quê? O grafite da geladeira. E eu vou colocar ela, sabe aonde? Aqui embaixo de uma árvore que tem aqui em frente à minha casa, aquela árvore. Uma árvore ali, ó. Não sei se dá para vocês verem a copa.
Eu estou tão empolgada que estou mostrando a árvore com o portão fechado. Mas é porque daqui. Aí eu vou colocar a geladeira grafitada, linda, né? Porque ela vai ser uma geloteca. O que eu pretendo com isso, né? Porque eu trabalho tudo voluntário, eu pretendo transformar em ponto de cultura. Um ponto de cultura para encontros e um ponto educacional com os livros, não é? Eu pretendo chegar e ser contemplada com um edital. Eu acho que esse também, acho não, esse é um sonho, porque a gente merece, como o Cris disse. Cris, tem uma frase que você falou lá atrás, acho que foi na pandemia que eu fiz o curso com você, não lembro mais, mulher, porque tem tempo, né? Aí você disse uma frase que eu nunca esqueci. O, não sei se você vai lembrar, gente, salvo engano. O porteiro morreu. Não Ah, tem sim, é porteiro, por causa do conto, né? Diante da lei do cabo. porque você tem que buscar aquilo que você quer. Então, eu nunca esqueci, me peguei como uma âncora e pensei, ah, Bom, essa rolha sai, essa rolha uma hora sai, ai, essa rolha saiu, que maravilha. Minha é Cris. reverência pela tua resistência, pela tua motivação, pela tua generosidade. Tá vendo, gente? Que coisa, né? Ah, Eu tenho muita vontade de falar isso para você, que eu nunca esqueci aquela garrafa que você mostrou, aquela coisa, e que você a falou uma hora. garrafa e a rolha da Margarete Amaral. Encontrei com ela no outro dia na rua. Então, gente, são coisas que a gente ouve, né? E a gente pega para a gente, e eu lancei para o universo. Eu falei, uma hora eu realizo esse projeto. Está aí, ele, nesses 3 anos que eu venho fazendo as ruas, as casas de idosos, né? Acolhimento às pessoas, chamam. Agora eu sou conhecida pela tia da leitura. Ah, que legal. Aí fala, tia da leitura, você vai na rua 28, que aqui os números, as ruas são números. Ô, tia, você vai na rua 28? Ô, tia, você vai na rua. É assim, eu estou amando, querendo que esse projeto meu, que se chama Uma Pausa, um Respiro Literário, ele seja contemplado em algum edital, E vocês, né? com Porque esses exemplos, vocês estão fazendo lembrar de todo um movimento que aconteceu em Manaus, é, o Clube da Madrugada. Então, os jovens estavam muito insatisfeitos com aquela pompa toda formal, né, da Academia Amazonense de Letras, aquele povo assim, muito aristocrático, né? E aí eles reuniram vários movimentos assim periféricos, né? E eles se encontravam numa árvore, numa praça que ficava em frente até ah, de uma delegacia. Quem conta essa história é a Astrid Cabral, que eu sou apaixonada, né? Uma poeta amazonense. E esse movimento às margens, né? Nessa árvore aconteciam saraus, aconteciam lançamentos de livro. Esse fomento cultural foi tão importante que ele reverberou para as várias outras camadas da cultura lá do Amazonas, não só para a literatura, mas reverberou na dança, na música, nas artes plásticas, e muitos desses jovens depois foram fazer parte da Academia Amazonense de Letras. Então, assim, a arte é resistência, né, gente? Então, mesmo que seja difícil esse acesso aos editais, esse reconhecimento, que a gente possa encontrar maneiras, né, de compartilhar essas riquezas, porque faz bem para quem oferece e faz muito bem para quem recebe, quem tem fome, né? Então, a gente já vai encaminhando para o final. Eu vou abrir aqui a, a roda, o nosso mosaico para quem ainda quiser falar. Mas Ô, eu queria Cris, partilhar um poema, um cântico da Cecília Meirelles, Cris, eu quero falar depois, viu? tá? Que muito me inspira, e é o cântico 23 que diz assim: Não faças de ti
um sonho a realizar. Vai, sem caminho marcado. Tu és o de todos os caminhos. Sê apenas uma presença, invisível presença silenciosa. Todas as coisas esperam a luz, sem dizerem que a esperam, sem saberem que existe. Todas as coisas esperarão por ti, sem te falarem, sem lhes falares. É forte isso, né? Todas as coisas esperarão por ti. Então, qual é o lugar que você sente que está esperando você ocupar? Não, não se esquiva, não. Vai em frente. Quem disse que queria falar? Eu, Cris, Brígida, Fala, Brígida. muito tempo que eu não participo, né? Hoje me deu vontade, né? Para ter uma saudade, eu participo. E vocês falando sobre editais. Eu acabei de participar de um edital e fui contemplada, né? Fui classificada com um dos meus projetos e eu vou publicar um livro, né? A, o projeto é para publicação de um livro. E também já estou em mais dois editais que já está correndo, assim. Eu comecei também do zero, mas assim, eu tinha certeza que eu não ia abrir mão desse sonho. Falei, não vou abrir. Aí o que foi que eu fiz? Eu comecei a participar de editais não remunerados, juntei histórico, fotografia, experiência, do que eu já tinha feito, e isso pesou na hora do edital remunerado. Então, a gente tem que aproveitar, por exemplo, enquanto o edital remunerado não vem, o que é que eu posso fazer? Eu vou registrando, fazendo meu portfólio, fazendo minha biografia mais caprichada, mais recheada, e na hora que o edital sai, eu já estou com o meu material pronto. Foi isso que eu fiz, né? Sandra, acho que foi a Sandra Ronca que falou lá atrás sobre os editais, desde aquela época que eu fiquei ligada nessa história de editais, né? E eu fiquei procurando, remoendo. Eu falei, não, eu não vou abrir mão, eu não vou desistir. E o povo esconde os editais, né? Eu falei, mas eu vou atrás, eu vou pesquisar. E fui. E me lancei, e o povo disse assim: ah, tem carta marcada. Eu digo, não estou preocupada com carta marcada, porque o meu lugar está reservado, eu não estou preocupada com isso, porque eu vou chegar lá. Então, assim, dizer para as meninas que continuem fazendo os trabalhos, registre tudo que vocês fizerem, tudo, tudo. Monte o portfólio de vocês, que é muito importante o portfólio. E tudo que diz respeito à questão da biblioterapia, porque a palavra biblioterapia não pode constar em nenhum projeto de edital. Você tem que usar o fomento à leitura, né? Mesmo que a metodologia vai ser utilizar a biblioterapia, deixa a biblioterapia de molho e lá na frente, na hora de executar, você sabe o que tem que fazer. Então, só essa cautela com a palavra, com a expressão biblioterapia, e vai adiante que dá certo. Aí eu participei, por exemplo, na academia aqui da minha cidade, né? Academia Barreirense de Letras, eu participei já do terceiro edital, com contos, todos eles sem custo, assim, eu não recebi nada, eu só recebi o espaço para divulgar meus contos. E isso pesou no edital. Então, faça o que tem que fazer, faça de coração aberto, que o que da gente vem, venha ao nosso encontro na hora certa. Que maravilhoso fechamento, Brígida. Muito obrigada por esse depoimento cheio de sabedoria, de resistência. É esse caminho mesmo. Alguém mais ficou com vontade de dizer, de reverberar, de partilhar alguma coisa? Tá? Fala, Gabriela. Depois, Sandra. Não, eu queria só trazer assim uma coisa que eu acho que o que mais me cativou na biblioterapia, na pós, né, que eu entrei sem saber nem o que significava a palavra, é justamente eu saio dos encontros, né, seja uma vivência, seja um encontro nesse nosso formato, seja qualquer tipo de encontro, cheia de esperança, sabe? Eu fico tão feliz porque eu vejo assim pessoas se movendo, né, em prol desse cuidado e assim
acontecer e eu acho que isso traz, assim, eu converso muito com a Nina sobre isso, né? Porque eu acho que principalmente para mim e ela, né, que a gente se identificou nessa característica, assim, de duas mulheres que se dedicaram à maternidade, que estavam ali meio paradas, né, assim, sem muito movimento, e que de repente decidiram voltar a estudar e se viram no meio de tantas mulheres, né, se movimentando. Eu acho que isso traz assim eu fico cheia de esperança. Essa palavra assim, né, o esperançar lá do Paulo Freire, assim, eu vejo esse verbo o tempo inteiro sendo conjugado quando eu tô participando assim, né, nessas rodas. E eu acho que é isso, eu acho que é acreditar no que a gente está fazendo, né? Eu e a Nina conversamos muito sobre isso, que a gente está fazendo uma coisa que o universo mesmo está pedindo, né? Assim, eu acho que é acreditar nisso, né? Que cada uma tem aquela gotinha especial para formar um oceano, né? E o cuidado, eu até assim, eu sou também da área da educação, né? Então, assim, me enche de esperança pensar que existem pessoas trabalhando para que a leitura seja valorizada e entendida como um cuidado da alma, né? As crianças estão precisando muito, os adolescentes estão precisando muito, as mães, né, para cuidar desses adolescentes, dessas crianças, os professores, né? Então, essa ideia do cuidar de quem cuida veio justamente nesse sentido, assim, né, de devolver a esperança para esse mundo que está mexido, né? Mas que está mexido, eu acredito que está mexido porque precisa mexer para mudar, né? Então, a gente precisa só nutrir essa esperança e aqui eu me sinto bem nutrida. Então, eu só queria agradecer, né, que é mais um espaço que me enche de esperança, mesmo que eu não apareça muito por aqui, de vez em quando eu dou umas olhadas lá nas gravações e vou olhar com calma. Eu acho que eu até participei de um pedacinho ali do da Sandra, porque eu lembro dessa questão dos editais, e eu vou acreditar que eu vou conseguir. Até 10 de março eu vou conseguir, pelo menos, tentar entregar alguma coisa. Se vai passar, se não vai, não sei. Isso aí. Muito obrigada, É, Gabriela. É isso obrigada. mesmo, né? Renovar a esperança. Diga, Sandra. A questão de não, ninguém desanimar, não, porque são vários níveis de editais. Eu tenho edital que eu passo com mais facilidade e outros que eu estou batendo na trave ainda. Aliás, eu não consegui olhar nos últimos anos. A Lei Rouanet é uma coisa mais difícil, mais elaborada. Então, assim, e os editais municipais, eu acho que as regras também são mais simples, a concorrência, e acho que vale a pena o pessoal dar uma olhada mesmo nesse nosso encontro de maio, porque tem muitas dicas assim, e às vezes uma dica pequenininha aqui, uma dica ali, a pessoa vai se aprimorando e vai batendo na trave até um dia conseguir e perceber até onde foi. Era só isso para falar, para não desanimarem, são vários níveis mesmo. Então, eu vou fechar com uma frase do Bartolomeu. Vamos tirar uma foto? Quem quiser sair na foto, abre aí a câmera. Um, dois, três e tcharam! Peraí, deixa eu só salvar aqui. Tela inteira. Uma frase que é do Bartolomeu Campos de Queiroz. Viver sem esperança é como ter casa sem janela. Está no livro Por Parte de Pai. Então, vamos abrir as janelas da esperança para a gente respirar, entrar um arzinho fresco. Gente, o próximo Tucum, última segunda de março, sai dia 31, tá bom? Vou botar lá no grupo. Tá sem pauta, pauta aberta. Gosto disso também. Se alguma coisa surgir, eu sinalizo. Se não, a gente abre e proseia com quem tiver disposto.
Tá bom? Muito obrigada mais uma vez, boa noite. E o que eu tô devendo eu vou cumprir, que eu sou uma mulher de palavra. Um beijo, Boa obrigada. noite, um beijo. Gratidão, gratidão. Agradecida. Beijo.